Beleza, beleza. Então vamos começar aqui. Quem entrar depois assiste, eu vou colocar no YouTube. Inicialmente eu ia só usar mesmo o Instagram, porque eu gosto da plataforma do Instagram. Eu ia só gravar aqui e ia postar lá depois, para jogar na nossa recém-formada, nosso recém-formado canal do YouTube, né? Bom, esse título não é meu, né? Eu não teria capacidade e inteligência suficiente para colocar um título desse, né? Prazer oportuno do ritual. Esse título é de ninguém menos que C.S. Lewis, né? Então, C.S. Lewis fala sobre o prazer oportuno do ritual. E eu vou ler um trecho aqui de um texto de C.S. Lewis no prefácio da obra Paraíso Perdido, tá? John Milton, né? Paraíso Perdido, John Milton. Eu achei espetacular aqui, tá? Vocês sabem que Lewis era um teólogo. Não sei se eu posso chamar de teólogo, mas assim, ele era um pensador que ele não se encontrava em lados, em grupos, em partidos dentro da igreja. Ele mesmo tinha dificuldade de se encontrar assim, né? Por mais que nós possamos dizer que Lewis era um anglo-católico, né? Mas assim, ele não fechava com nenhum grupo dentro da igreja da Inglaterra, né? Então ele era muito imparcial no seu juízo, né? E isso às vezes impedia as pessoas de se identificarem perfeitamente com ele. As pessoas gostam de tomar partido nas coisas, né? Mas esse texto do Lewis, que eu vou trazer para vocês aqui hoje, ele é muito especial, né? Porque ele fala ao nosso tempo, né? A um tempo que a gente pode chamar de hipermoderno, tá? Que é um tempo que começa começa ali no século XIX e se estende até os nossos dias, que despreza aquilo que é ritual, aquilo que é solene, né? O caráter solene dos nossos rituais, das nossas cerimônias, não só religiosas, tá bom? Então existe uma tendência de rejeitar tudo aquilo que é ritualístico, solene, tá? Irreverente no nosso tempo. E geralmente usa-se o argumento da humildade. Nós não queremos pompa, tá? E Lewis vai responder a esse argumento. Assim, eu acho interessante porque, por exemplo, nós, aqui no nosso contexto local, nós providenciamos essa semana o nosso processional, né? E assim, foi incrivelmente barato, assim, sério, pessoal, assim, qualquer paróquia consegue um processional. Eu fiquei espantado, né? E a gente foi mandar fazer, a gente já ficou espantado com o preço, que é realmente barato, eu falo isso de coração, é barato mesmo. E o marceneiro virou pra gente e falou assim: é pra igreja? Então não vou cobrar isso e isso, não. Só vou cobrar só o material. Então, é esse tipo de coisa. Então a gente ouve certas coisas como: não, é porque a gente não tem dinheiro, nós somos humildes, etc. Não é, pessoal. Não é assim, não, de coração. Não é, tá? Deus sabe a realidade de cada um, mas não é. Não é isso. Nunca foi sobre dinheiro, né? E as paróquias mais humildes, as igrejas mais humildes, elas podem, ainda assim, preservar esse caráter solene daquilo que se celebra, né? Nós não celebramos um encontro uns com os outros, não é isso. Nós celebramos o encontro com o Rei da Glória, com o Rei do Universo, né? Com a pessoa mais importante de todo o universo, né? Então, isso é muito solene. Agora vamos ao texto, então, para não ficar só nas minhas palavras. Eu quero ser breve aqui, não vou ficar falando muito tempo não, tá bom? Mas eu digo o seguinte:
Lewis fala o seguinte, né? Isso será compreendido, isso que? O prazer oportuno do ritual, tá? Por qualquer um que realmente entenda o significado da palavra inglesa média solemne. Ela significa algo diferente, mas não muito diferente. Não muito diferente da nossa palavra solene. Assim como solene, ela implica o oposto daquilo que é familiar, livre e fácil ou comum. Talvez Lewis está dizendo que a palavra solene implica o oposto do que é familiar, livre, fácil e comum. Ok? Mas ao contrário de solene, ela não sugere melancolia, opressão ou austeridade. A festa no início de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde é em grande parte uma solenidade. As grandes missas de Mozart ou Beethoven são uma solenidade, tanto na glória exultante quanto no comovente Crucifixus Est, né? Está crucificado. As datas festivas são, neste sentido, mais solenes do que as datas dedicadas ao jejum. A Páscoa é solene, a Sexta-feira Santa não. O solene é festivo, mas também majestoso e cerimonial. A ocasião apropriada para a pompa. Agora preste atenção, muita atenção no que ele vai dizer aqui. É uma ocasião apropriada para a pompa. E o simples fato de que a palavra pomposo agora é utilizada somente no sentido negativo indica como a antiga ideia de solenidade foi perdida. Experimenta falar com alguém. Experimenta falar assim com alguém na igreja. Tá faltando pompa aqui. Né? A gente precisava de mais pompa. Meu Deus, as pessoas vão te trucidar, as pessoas vão te rejeitar automaticamente. Algumas das pessoas que estão me ouvindo aqui agora e vão me ouvir depois, elas vão ouvir essa palavra e vão ficar chateadas comigo. Não, mas aí tá querendo dizer que nós precisamos de pompa. É porque a palavra pompa hoje, nesse mundo moderno que vivemos, onde tudo é comum, vulgar, simples, né? Essa palavra ela foi rejeitada, ela foi arrancada do nosso vocabulário. Nós usamos isso para depreciar apenas. E é isso que Lewis está combatendo aqui. Né? Agora veja, e ele continua. A fim de recuperá-la, precisamos pensar em um baile da corte, uma coroação ou uma marcha da vitória, em como essas coisas parecem àqueles que as apreciam. Em uma época na qual encontramos felicidade, ao vestir as roupas mais velhas que temos, precisamos despertar aquele estado de espírito mais simples, em que roupas de ouro e escarlate nos deixavam felizes. Acima de tudo, precisamos nos livrar da terrível ideia, fruto de um complexo de inferioridade generalizado, de que a pompa, mesmo em ocasiões apropriadas, está relacionada com vaidade e arrogância. Vocês entenderam? Lewis está dizendo que a ideia de que pompa se relaciona com arrogância e vaidade é uma ideia que surge de um complexo de inferioridade. Veja, funciona mais ou menos o seguinte, né? O meu dia a dia, né, o meu dia comum, o meu cotidiano é desprovido de pompa, é desprovido de beleza, é desprovido de solenidade. Então por que é que fulano de tal, em tal dia, em tal solenidade, em tal cerimônia, se comporta dessa maneira? Complexo de inferioridade. É como se ele quisesse eliminar e deixasse tudo vulgar, tudo comum, tudo simples, tudo extremamente simples.
né? É isso que Lewis está dizendo, né? Agora veja os exemplos que ele dá. Um celebrante aproximando-se do altar, uma princesa sendo convidada pelo rei para dançar um minueto, um oficial general em um desfile cerimonial, um mordomo trazendo a cabeça do javali em uma festa de Natal. Todos estes usam roupas incomuns e caminham com dignidade. Isso não significa que são fúteis, mas que são obedientes. Estão obedecendo ao roque age à frente de cada solenidade, ou seja, a maneira de se comportar, né? Aquilo que você deve fazer nesses momentos, né? E vejam o que ele diz. O hábito moderno de realizar coisas cerimoniais de maneira não cerimonial não é prova de humildade. Não é prova de humildade. Demonstra, pelo contrário, a incapacidade do infrator de esquecer de si mesmo no ritual, bem como sua prontidão para estragar o prazer oportuno que os demais encontram nessa situação. Vejam, meus caros, eu falei disso aqui esses dias, né? A incapacidade de se esquecer de um momento, né? Esquecer das suas vulgaridades, das suas particularidades, né? A pessoa traja um paramento, né? Veja, não cabe a ela, né, usar utensílios que ferem o decoro, que chamam atenção para si, né? Aliás, até eu disse aqui, que falei de dread, de black power, de tatuagens extravagantes, etc. São exemplos apenas. Mas mesmo, às vezes, um relógio ou a falta de cuidado com o paramento, né, ela surge não de humildade. Não é humildade, isso não é humildade. Aí a pessoa, né, a gente vê por aí, pessoas, não, olha só, olha como é que nós somos simples aqui, na nossa paróquia. Não temos nenhuma imagem. Não, nós não temos isso, não temos aqui. Não é humildade, meu filho. Não é humildade. Você simplesmente não sabe se portar, né? Isso não é humildade. Você só não sabe se portar, você só não sabe agir conforme a ocasião manda. Sabe? Não ajoelhar para receber o sacramento, né? Não é humildade. É só não saber se portar. Você não sabe como se comportar. Não sabe como se comportar diante do Rei dos Reis. Não sabe se comportar diante do corpo e sangue de Nosso Senhor. Tudo bem, né? Mas não revista isso de um ar de humildade. Não, porque nós somos simples, sem pompa. E Lewis vai dizer que, olha só, o próprio fato de você ligar a palavra pompa, pomposo, né, a algo negativo, significa que você perdeu a capacidade de contemplar. Nós perdemos nossa capacidade contemplativa. E por isso nossas cerimônias são tão vazias, são tão tomadas de sentimentos vulgares. E o homem moderno, ele anseia por um lugar em que esse sentimento vulgar seja substituído por um sentimento esmagador de transcendência, né? É isso, meus caros, é isso. Eu falei que ia trazer alguns conteúdos aqui que fossem ricos, no sentido de nos ajudarmos a pensar melhor a liturgia, né? Ajudarmos a pensar o aspecto estético realmente das nossas cerimônias. E esse texto do Lewis, tá, sobre o prazer oportuno do ritual, ele é extremamente necessário. Eu julguei de extrema importância trazer esse texto para vocês aqui, né, para que nós
comecemos a nos precaver com esse tipo de argumento, né? De que não fazemos isso, não fazemos aquilo porque somos simples. Não, isso não é ser simples, isso é ser inadequado, inapropriado. Tá bom? Fique com Deus, obrigado aqui, quem chegou aqui, acompanhou por um instante. Essa correria em plena quarta-feira, né? É super compreensível que não dê pra gente juntar mais pessoas aqui. Mas vai ficar salvo aqui, né? Se der tudo certo, e vai pro YouTube, tá bom? No nosso canal lá. Fique com Deus, um abraço, tchau, tchau.